Saudações, saudações imperiais e sejam muito bem-vindos à Rede de Notícias Imperiais, onde você tem as melhores notícias aqui do universo de Star Wars. Bora começar falando daqui de um rumor que se concretizou aí semana passada, nessa semana daí, que é o retorno de Obi-Wan Kenobi da segunda temporada de Ahsoka. E a gente descobriu que nada mais é do que um relato errôneo feito pelo pessoal lá da Nexus Point News, que ouviu falar, né, o Ian McGregor estava falando algumas coisas na Fan Expo Boston, tá? E aí eu vou ler aqui a entrevista com vocês, mas eles relataram, espalharam isso na internet e aí depois falaram, não, desculpa, eu acho que a gente pode ter ouvido errado e a gente está recebendo rumores conflitantes. Aí veio várias outras empresas, né, outros insiders e por aí vai, e foram fazer esse destrincho aí para ver se na verdade isso era fato confirmado, ou se tinha algum embasamento, e resumindo, a Collider pegou e fez um artigo dizendo que não vai estar aparecendo, né? E é um pouco complicado, porque assim, a gente tem uma ideia, assim, né, de estar sempre, emocionado por causa de relatos que estão saindo e quer acreditar em tudo, e os rumores, enfim, mas é bem interessante, é uma coisa muito interessante de se alimentar, mas ao mesmo tempo vocês veem como é muito... a galera hoje em dia quer muito só ser o primeiro a falar sobre aquele assunto, não embasa bem a informação, não quer saber se a informação está verídica ou não, e aí depois eles mesmos vêm se retratar e quando acontece que pensa que não é isso tudo que eles estão falando. E esse aqui parece que é mais um dos casos que o McGregor nunca nem falou da segunda temporada de Ahsoka, que ele ia aparecer nem nada. Isso foi divulgado a fogo, a rodo, a torta direito, né? Eu vou ler aqui para vocês essa matéria rapidinho pra gente estar passando aqui para as próximas notícias. Mas olha só, a Collider, tá? Ian McGregor não confirmou que está na segunda temporada de Ahsoka. Ele fala aqui, tá? Porque assim, ele tá falando que basicamente ele estava na Fan Expo Boston. E aí durante um painel lá que ele estava envolvido, ele basicamente assim, fazer parte da franquia é uma coisa, mas você também é fã de Star Wars, né? Quando ele é questionado. E McGregor respondeu sim. Qual é a sua parcela favorita da qual você não faz parte? E aí ele respondeu, eu gosto de assistir minha esposa, você sabe, então eu realmente gostei de Ahsoka. Pra quem não sabe, a Mary Elizabeth Winstead, né, que é quem faz a Hera Syndulla, é a esposa do Ewan McGregor, né, que faz Obi-Wan Kenobi aí em Star Wars, né, então é a família Star Wars, né. E aí ele solta uma informação dizendo que eles estão filmando a segunda temporada, e aí ele não sabia se isso já tinha sido divulgado, ou ficou com medo de spoiler, a galera segurou ele que não era nenhum spoiler, tá? E aí ele fala até coisa engraçada, né? Porque assim, às vezes ele tá lá fazendo FaceTime, e quando de repente ela atende e ela tá verde, né? Ela fala, caramba, ela é uma dama verde muito bonita, né? Eu amo isso. E aí, às vezes, isso assim, o que ele tá falando, né, foi justamente isso. Então, o pessoal da Collider fala aqui que ele nunca disse que estaria na segunda temporada de Ahsoka, apenas que sua linda Dama Verde já estava filmando, né? Então, a citação completa foi essa daqui, tá? Ela é de qualquer maneira, então eu terminei de fazer uma peça. Então, eu estou em casa com o nosso filho, que tem 4 anos, e eu levo pra escola e tudo mais. E então, eu estou, você sabe, andando pela casa, e eu pegava um FaceTime, né? Fazia um FaceTime. Eu esqueço que ela vai estar verde, você sabe. E ela aparece e eu fico tipo, meu Deus, é verdade, né? Você sabe, muitas vezes ela está em seu trailer sem todas as coisas da cabeça, mas ela está verde, né? Então eu amo isso. Então foi basicamente isso, falando aí da segunda temporada de Ahsoka. E o pessoal pegou e relatou erroneamente, dizendo que, porque Ahsoka, né, ia ser a segunda temporada, vai ter o Ewan McGregor, e vai ter o Mundo Entre Mundos e não sei o quê. Assim, não que não tenha, também é um espírito saudável você ficar sempre cético. Mas isso não é uma confirmação, isso foi relatado como uma confirmação de modo errôneo. E até futuros casos, futuras coisas, né? O Ian McGregor vai sim ser chamado aí, se você quiser, né? Tipo assim, o Ian McGregor, se precisado na série, vai ser chamado para fazer um flashback de The Clone Wars, ou então mais uma parcela ali do Mundo Entre Mundos, a gente vai saber. Mas por enquanto, nada confirmado, tudo falso, tá? Tudo falso. Eu me afasto só um pouquinho e fica todo mundo com delírios de grandeza. Em outras notícias mais tristes, a gente tem que falar aqui, notícia de última hora que saiu, é o falecimento do ator Terence Stamp. Terence Stamp, se vocês não conhecem, ele... um ator inglês aí, ele tem vários, né, um ator prolífico e que só vários papéis na carreira e por aí vai. Um dos muito conhecidos é o General Zod em Superman 2, mas também, para quem em Star Wars, ele interpretou o chanceler Finis Valorum, o chanceler justamente que foi colocado no voto de desconfiança pela então rainha Amidala na época, né, para então a ascensão
do Imperador Palpatine, né, lá no futuro. Então, a gente fica aqui com sentimentos para a família. Terence Stamp faleceu aos 87 anos de idade em 2025, tá? Os textos sagrados do Jedi! E bom, se você quiser saber mais sobre HQs de Star Wars, não só de Star Wars, mas também de Marvel, né, as coisas da Disney também, a Disney ela fecha acordo com o Webtoon para fazer 100 títulos com personagens da Marvel, Star Wars e mais lá para o Webcomics, tá? Para o aplicativo Webcomics. O Webtoon, para quem não sabe, é um lugar onde a pessoa pode ir lá, ler a sua HQ, né, e por aí vai. Então, assim, a Disney ela está pegando muito esse fluxo aí de HQs, tá? Para serem lançados algumas HQs antigas e também umas HQs novas, como a gente vai ver aqui na matéria, tá? A gente vê aqui, olha só, pela Variety foi reportado, Homem-Aranha, Capitão América, Darth Vader, A Bela e a Fera e muito mais do baú do tesouro de propriedade intelectual da Disney estão chegando ao Webtoon, tá? Aqui cerca de 100 títulos da Casa do Rato, né, a Disney, prontos para chegar ao popular aplicativo da Webcomics nos próximos anos. Então, aqui a gente tem a abrangência, como eu falei, Disney, Marvel, 20th Century Fox, Star Wars também. E uma coisa muito interessante é que se incluirá quadrinhos e graphic novels existentes do catálogo da Disney, reformatado para o aplicativo de rolagem vertical do Webtoon, né? Além de novos títulos originais que estão atualmente em desenvolvimento. Então, uma coisa muito legal é que, né, Star Wars ele está sempre lançando HQ, por aí vai, como a gente sabe. A gente agora já passou pelo Star Wars Jedi Knights, né? A gente também já passou por agora a ascensão de Kylo Ren. Aí a gente fica pulando nessas épocas, né? Entre sequel, prequel, trilogia original, coisas do Darth Vader e por aí vai. Eu espero muito que esse nicho criativo seja mais explorado agora, né? Agora que eles estão... Provavelmente, né, o que pode acontecer aqui justamente é que quando uma plataforma é lançada, o pessoal gosta de estar sempre botando coisa nova para ela, né? Então, assim, tá sempre inovando, já tem uma carga de trabalho muito grande no começo ali para lançar a plataforma, para dar aquele destaque. Então, às vezes eu espero que muitos autores, né, já sejam cogitados aí, muitos desenhistas e por aí vai, esse departamento todo da Marvel e da Dark Horse, que trabalha em Star Wars no caso, sejam considerados aí para fazer uma leva maior de quadrinhos de Star Wars, justamente para lançar nessa plataforma nova, a parceria aí da Webtoon, tá? Até porque, assim, o mundo hoje está mais no digital do que no físico, né? Então, assim, a galera pega, tem um físico mesmo lá, tal, né? Consegue ler as HQs, mas eu acho que é muito mais interessante essa proposta do digital, de você conseguir ler um HQ de modo digital, tá? E é claro, se você está atrás de ler HQ, tem o nosso quadro aqui, tá? O Quadrinhos nas Estrelas. E o Quadrinhos nas Estrelas é um que eu faço, inclusive, lá com meu amigo Fernando, da Rebelião Estelar, então um abraço para ele, claro. E aí a gente fala sobre diversas HQs Canon ou Legends, tá? E aí ele fala aqui justamente, né, tipo, o primeiro webcomic de propriedade da Disney a estrear será o espetáculo Homem-Aranha no final de agosto e será seguido por Vingadores, Star Wars, Alien e As Old Time, a Twisted Tale, né, com a Bela e a Fera, que é essa parceria daí. Então vocês veem que é uma coisa assim, tem um modelo freemium, né, tem os primeiros episódios de um webcomic que são de leitura gratuita, e aí daqui a pouco você tem basicamente assim, que é uma coisa que eu alertei aqui. A Disney quanto o Webtoon dizem que nenhum dos webcomics produzidos sob seu acordo usará tecnologia de IA. É tudo criativo tradicional. Então é claro, né? As histórias vão variar de épicos de super-heróis a aventuras que abrangem a galáxia. Eu ainda não sei aqui se na verdade a Webtoon ela é uma coisa específica do mundo do mercado estadunidense, americano e por aí vai. Não sei se está disponível no Brasil, mas eu não sei assim, mas é interessante ver que essas coisas estão indo para o mundo digital. E eu espero que também sejam HQs mesmo e não somente webcomics ou webstraps que a gente chama, né? Aquelas tirinhas básicas ali, como por exemplo a gente via na época de Star Wars, quando lançou na Marvel pela primeira vez, lá em 77, 78, onde a gente tinha as tirinhas de três páginas, né? Tipo, três fichinhas assim, 3 quadrinhos, que eram as tirinhas, né? Então eu espero muito que sejam realmente, né, graphic novels, como eles chamam, como estudos de personagem, como o do Darth Vader, que tem graphic novels maravilhosas e ideias novas também. E também eles aproveitarem essa ideia e dizer assim, bora fazer um pouco mais aqui para justamente chamar mais atenção para essa plataforma aqui da Webtoon, tá? Oh, mas que lindo!
E se a gente tá falando de lançar coisas no digital, a gente ficou um pouco emocionado e empolgado assim com Star Wars Andor, com certeza. Mas olha só, eles lançaram, por causa da temporada de premiações e por aí vai, justamente o roteiro aí do episódio 9 da segunda temporada, Bem-vinda à Rebelião, tá? Aí escrito pelo Dan Gilroy, aí na internet, né? Então assim, anteriormente, caso vocês não estavam sabendo, o Tony Gilroy ele ficou muito com o pé atrás de estar alimentando a internet por causa da IA generativa e por aí vai. Justamente ele estava ficando com medo de alimentar a internet com solteiros de Andor, de Star Wars e por aí vai. Só que aí chegou justamente a temporada de premiações e parece que eles aliviaram mais essa carga daí e aí começaram a upar pelo menos esse roteiro aí da segunda temporada, episódio 9, tá? Que é justamente onde a Mon Mothma, ela finalmente vai lá denunciar o Imperador Palpatine e, na verdade, você, né, vai lá e, tipo, o Cassian vai resgatar a Mon Mothma e acaba que eles vão pra Yavin e, finalmente, a Mon Mothma é realmente bem-vinda à rebelião pra Mon Mothma, tá? Escrito de novo pelo Tony Gilroy aqui, pelo irmão do Tony Gilroy, na verdade, o Dan Gilroy. A gente tem umas coisas muito interessantes nesse roteiro daqui, que inclusive a gente fala sobre, assim, muitos palavrões, tá? Porque, na verdade, a gente vai pegar aqui, ele não é tão PG-friendly, que a gente chama, tá? Então a gente tem aqui, tá? Muitas coisas aqui, tá? Como palavrões, como a gente sabe. Inclusive, esse termo mencionado aqui, né, que é justamente como vocês iriam ver aqui, que eu não vou falar por causa do YouTube, claro. E a gente também tem umas referências muito legais, como, por exemplo, o senador de Ilum, tá? O senador de Ilum aqui, que é quando tá na transmissão lá, e aí basicamente fala assim, eu agradeço ao senador de Ilum. E tem algumas coisas no roteiro aqui que obviamente não foram para o corte final da parada, e aqui já foi cortado essa questão aqui de Ilum, porque vocês sabem que Ilum, hoje em dia, né, na época da trilogia original, Ilum ali ele já foi um planeta que não está mais habitado e, na verdade, o planeta está sendo utilizado para mineração de cristais Kyber, para a Estrela da Morte, e também depois vai ter a base Starkiller lá, sabe, toda a questão das trincheiras e por aí vai. Então, assim, ele não é um planeta que teria um senador. Então, isso muito parece mais que, tipo assim, bora lá na Wikipédia, na Wikipédia, né, no caso, e aí a gente vai lá e descobre um planeta, bora botar, e aí o Story Group chega lá e fala, não pode Ilum porque Ilum não é um planeta que tem senador, né? E aí tem muitas coisas aqui muito interessantes que você pode descobrir aqui. O roteiro todo tá disponível já na internet, tá? Então você pode dar uma olhada aqui e apreciar esses bastidores aí, digamos assim, e tá lendo e passando na cabeça as cenas que foram aí para o filme, o filme, né, no caso, na série aí da Disney Plus, tá? E a gente também vai falando de Andor também, claro, agora que a gente tem essa temporada de premiações de novo, Star Wars Andor agora ganhou inclusive uma zine, né, ou magazine, uma revista comemorativa aí, a celebração de 14 nominações de Emmy, tá? 14 indicações, é uma homenagem aí para o pessoal que trabalhou na série, o pessoal que foi responsável e tal, e justamente o nome é Rebelión, tá? Rebelião, do espanhol no caso. É muito esse negócio de rebelião, do sangue latino, do Cassian Andor, do Diego Luna e por aí vai. É uma coisa muito interessante aqui, como a gente pode ver, justamente nessa página daqui, tá? Aqui são as páginas, elas rodando aqui, aí você vê como os detalhes, né, da Mon Vérité, no caso Mon Mothma, você tem, né, Bem-vindo à Rebelião, esse pôster aí também, todos os detalhes das cenas, a entrevista com os atores, você vê a capa contra a capa, você vê também, aparentemente aqui, os designs, esboços do K2SO também, que é o droid que acompanha o Cassian. Então essa revista aqui é muito bonita, tá? Se você tiver coisa física, eu tenho quase certeza que alguma coisa digital já tenha sido disponibilizada por aí. Se você for ver essa arte da propaganda rebelde, digamos assim, você pode, é claro, encontrar aí agora que Andor Rebellion lançou, né? No caso, essa revista aí Rebellion, no caso, né? E se a gente for falar de Andor também, a gente, claro, não termina falando aqui de Andor quando a gente fala sobre o pitch do Tony Gilroy, tá? Ou seja, a proposta da segunda temporada aí do Tony Gilroy para Star Wars Andor. Star Wars Andor, ele ganhou 2 temporadas somente. Inclusive eu fiz um vídeo porque Star Wars Andor, na verdade, teria inicialmente 5 temporadas, né? Essa ideia de colocar a série como 3 episódios, cada bloco de 3 episódios ser um ano, isso foi
visto depois, no caso, né? E aí meio que pra apressar isso, porque o Tony Gilroy também falou que o Diego Luna não tava rejuvenescendo, né? E assim também, tipo, eles tinham que apressar as coisas, teve o mundo pós-Covid, por aí vai. Então, assim, a galera decidiu apressar no caso e fazer em 2 temporadas o que eles iriam fazer em 5. E aqui a gente tá com a proposta de roteiro da 2ª temporada de Andor, que vocês veem que é muito maneira. Então eu vou ler aqui pra vocês, tá? Porque assim, bora lá. A gente vai pra proposta de roteiro. Dezembro de 2022 foi quando o Tony Gilroy, ele enviou isso pra Disney, né? E por aí vai. E aí ele já começa assim, né? Um rápido resumo dos próximos últimos 12 episódios. Isso aí já foi quando Andor já tinha ido para o esquema de, bora fazer somente 2 temporadas. Ele começa, nossa estrutura, pense nisso como um romance em 2 partes. Estamos fazendo mais 12 episódios para concluir a segunda metade da história. O resumo em uma frase é que Andor é uma história de aventura sobre a ascensão de uma revolução galáctica, contada através da jornada de um ninguém que ascende a um destino épico. Quando retornamos para a segunda temporada, terá se passado um ano desde o motim em Ferrix e o ultimato Me Leve ou Me Mate de Cassian Luthen, como a gente viu ali no final da temporada, né? Ele agora está na ponta da lança de Luthen e perceberemos o quanto a rede se tornou ambiciosa e como Cassian já mudou. Cassian e Bix, a gente deixa fluir, um amor apaixonado, complexo e real entre 2 pessoas que orbitaram suas vidas inteiras e agora estão prontos para ficarem juntos. Vimos o poder da conexão deles na primeira temporada, agora iremos aprofundar isso. Eles merecem um relacionamento digno desses elementos. Ninguém nesta temporada está isento de sacrifícios. Bix enfrentará seu dilema mais profundo ao sentir a estranha atração do destino de Cassian. No bloco número 3, no caso a terceira leva aí de 3 episódios, ou seja, os episódios 7, 8 e 9, né? Porque primeiro bloco 1, 2, 3, segundo bloco 4, 5, 6 e agora também o terceiro bloco 7, 8, 9, que é justamente ali em Ave, né? Um ano antes de Rogue One acontecer. Eles vão encontrar a curadora da força, que se conectará instantaneamente à áurea dele. Cassian não consegue escapar rápido bastante, mas o encontro repercutirá em Bix. Ela não consegue parar de rever os milagres da jornada de Cassian e se perguntar: e se a necessidade da galáxia por Cassian for mais importante do que a dela? No fim, ela fará mais do que deixá-lo ir, forçará a si mesma a afastá-lo. Ela sente o que está por vir, é uma decisão épica e terrivelmente triste, mas haverá um raio de esperança no final. Há outro romance na segunda temporada, Dedra e Cyril, nós os veremos vivendo juntos, o relacionamento deles não será menos complicado. O diretor Krennic do BSI ordenará que Dedra abandone sua perseguição ao eixo para assumir o comando de um programa horrível que visa preparar o planeta Gorma para a completa aniquilação. Aí diz que Gorma, desconhecido por quase todos, exceto alguns poucos conspiradores imperiais, é a única fonte de mineral essencial para a operação da Estrela da Morte. Se as alternativas não forem desenvolvidas a tempo, Gorma precisará ser destruído. Tomar Gorma não será fácil. Cyril tem estado cada vez mais curioso sobre por que sua namorada não demonstra mais interesse em seu progresso contra a insurgência e fica completamente chocado ao descobrir que ele não tem sido nada além de uma ferramenta no programa de energia do Imperador. É um término tóxico e de últimas horas que lançará Cyril bem no meio do motim na Praça de Gorma, quando os primeiros tiros forem disparados. Todas as suas crenças terão sido destruídas, sua mulher, seus valores e seu respeito pelo Império. Ele vagueará atordoado enquanto o massacre explode ao seu redor, e então ele verá Cassian Andor. Cyril morrerá em Gorma, ele será celebrado como Marte. O massacre de Gorma é a linha vermelha canônica de Mon Mothma. É esse evento que a leva a se posicionar na Câmara do Senado. Ela denunciará o Imperador e será forçada a fugir. Estaremos lá. O episódio final do bloco número 3 acontecerá em Coruscant no dia seguinte ao massacre. Bail Organa orquestrará a política necessária para levar Mon ao púlpito, ela fará um discurso incendiário e realizará sua ousada fuga de Coruscant com alguém que nunca conheceu antes, Cassian Andor. Infelizmente, à medida que ela se une à crescente aliança rebelde em Ave, o exílio de Luthen se tornará cada vez mais evidente. O movimento maior, a qual ele dedicou sua vida, trará consigo um novo buffet de egos, traições e desconfianças. Como escalaram a rede clandestina? Yavin crescerá demais para ser confiável e Luthen tem sido o show de um homem só por tempo demais. A paranoia é inevitável. A resistência de Luthen o fará ser tão desacreditado que mesmo quando entregar tudo pela informação que levará à descoberta da Estrela da Morte, sua revelação será descartada como os delírios de um marginal. Cleia souberá o preço dessa injustiça, Cassian ignorará os rumores sobre seu mentor controverso e rastreará as histórias sobre cristais de Kyber e Galen Erso. Seus sacrifícios, assim como de tantos outros personagens, serão épicos. E aí ele assina no final Tony Gilroy, tá? E é engraçado porque, assim, o que eu queria mostrar pra vocês aqui é que a proposta de roteiro tá toda desenhada e é muito interessante você ver esses bastidores da série, né? Porque, assim, de novo, dezembro de 2022.
Para vocês terem uma ideia aqui, a primeira temporada ela foi lançada 21 de setembro de 2022. Então, assim, eles já tinham essa ideia de, né, justamente estar... claro, teve o Covid também nesse meio tempo, 2020, que foi a produção da série. E aí, claro, demorou um pouco, e aí depois eles foram repensar. Mas você vê como essa estrutura narrativa já estava toda colocada desde o início, tá? Em 2022, a série veio estrear muito tempo depois, tá? Não foi nem em 2022, obviamente, nem em 2023. Então teve esse lançamento daí, tá? Porque assim, é isso, eu acho que inclusive, se você for pegar aqui, a segunda temporada lançou esse ano, tá? Em 2025. Então assim, foram 3 anos, você já sabendo qual era a proposta da série, você já sabendo onde os personagens iriam, se o Carne ia morrer, se não ia, como é que tava o relacionamento dele com a Dedra. E vocês veem que, por exemplo, aqui, não é uma coisa de um rascunho, né? Um rascunho que o pessoal faz, e aí faz, tipo assim, a primeira proposta, e aí a primeira proposta muda conforme muita coisa, e depois a pessoa vai falar, não é assim, e depois vai mudar. Então vocês veem aqui que desde dezembro de 2022, muitos dos destinos dos personagens estavam colocados em pedra, tá? E era uma coisa assim que também eu admiro muito, que é justamente não colocarem, por exemplo, um serial carne para sobreviver. Você vê que isso não estava nem pensado desde o início, né? Não estava sendo pensado desde o início, que a Bix também não ia ficar. A ideia do Bail Organa também estar desde sempre no roteiro também, e ser ele que levaria a Mon Mothma também. Isso já estava tudo estruturado desde o comecinho aí, tá? E é muito interessante você ver como, por mais interessante, porque assim, por mais simplório, entre muitas aspas, que possa parecer, porque afinal, Rogue One já está escrito, já foi filmado, tal, já tinha sido lançado, e todo mundo já sabia o ponto final da história. Ao mesmo tempo, é muito fácil você você deslizar nessa segunda temporada e meio que você perder um pouco o impacto emocional ali que o Rogue One traz pra gente. É uma coisa que a segunda temporada de Andor não fez, tá? Eu tenho a forte impressão de que esse caçador de recompensas é o assassino que estamos procurando. E falando em estar reescrevendo coisas com quem ninguém está feliz, é claro que a gente tem também falar sobre a entrevista de Ron Howard. Ron Howard, que vocês não sabem, é quem assumiu aí o comando de Solo, uma história Star Wars. Assumiu também ali Willow, tá? Como a gente sabe também, mas, e é claro, a voz de Arrested Development aí, o narrador de Arrested Development e muitas outras coisas, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui, porque assim, você é tão bom quanto seu último filme. Ron Howard trabalhou com todos, de Bette Davis a J.D. Vance. Ele tem história sobre todos eles. Aqui é a história a entrevista, né? Eu não vou apresentar tudo isso aqui não, porque aqui basicamente, como falei, né? Aqui realmente é uma história sobre uma entrevista assim, sobre a carreira do Ron Howard, reflexões que ele tem, vocês podem ler aí no portal devido depois, tá? Vocês podem procurar, mas uma coisa que eu achei muito interessante a trazer aqui justamente é que justamente assim, você tem o legado, né, no caso do filme do Han Solo, que inclusive foi uma coisa que o entrevistador também perguntou. Quando a gente vem aqui, ele fala, eu gostei muito de Solo, mas que também teve um desempenho inferior e foi afetado pelo drama de bastidores. O Ron Howard, ele fala uma coisa muito interessante. Eu sempre tive curiosidade sobre Star Wars, e Solo pousou no meu colo quando eu não tinha outro filme definido para ir. Minha esposa Cheryl e eu estávamos de férias em Paris, fui a Londres para ver Hans Zimmer tocar no O2, né, e entrei em contato com Kathleen Kennedy apenas para dizer oi. E ela disse, você quer vir tomar um café da manhã? Eu disse, tudo bem. Também o falecido Alicia Moore, com quem eu havia trabalhado antes, e o John Kasdan, eventualmente apareceu. O John Kasdan, filho do Lawrence Kasdan, é claro, né? Ali do Império Contra-Ataca, o cara que roteirizou, é claro. E aí eles basicamente disseram, chegamos em passe criativo com o senhor, né? Com Lord e Miller, né? Phil Lord e Miller, no caso. Aí ele continua dizendo que assim, ele olhou para algumas imagens editadas e viu que eu estava incomodando, né? O que estava incomodando eles. Havia um estúdio que gostava do roteiro do jeito que era e queria um filme de Star Wars, mas havia uma desconexão no início ali de tom. E eles não estavam convencidos de que Phil e Chris estava funcionando de forma eficaz. Então assim, vocês sabem que desde aí nessa época já tinha essas diferenças criativas. Solo também foi um filme caro, porque envolveu reshoots, né, e por aí vai e tal. E você vê que o Ron Howard ele assumiu uma postura bem diplomática e não culpando ninguém. Ele inclusive fala, né, eu não podia julgar isso porque não vi o suficiente para saber. Mas eles tinham certeza. Uma vez eu disse, ok, acho que posso fazer esse roteiro e acho que ter o que você quer desse roteiro. Eles disseram que gostaríamos de refilmar muito. E eu olhei para o filme inteiro e depois apontei algumas coisas que achei ótimas. E Phil e Chris foram incrivelmente gentis durante todo esse processo. Eles estavam apenas vendo 2 filmes diferentes. Então eu entrei, me diverti muito, mas não há nada pessoal nesse filme. Ainda é uma pena. Mal posso esperar pelo próximo filme de Phil e Chris. E aí,
Ele inclusive fala, né, que o George Lucas falou com ele lá e ele falou assim, quando a gente estava pensando em fazer o filme do Han Solo, ele não estava ativo nos filmes, mas ele disse, só não se esqueça, é para meninos de 12 anos, né, meninas e meninas e tal, crianças de 12 anos, tá? Aquela mágica aventura de Star Wars sempre ser para pessoas de 12 anos, né, e tal. A gente sabe que, claro, a gente tem temas mais maturos, como Star Wars Andor, tem todo um debate por aí que eu já falei aqui na Rádio Imperial, claro, mas vocês veem que, de novo, como o Ron Howard, ele pega essa postura diplomática aqui, e ele fala que, justamente, ele reutilizou algumas das coisas que o Phil Lord e Christopher Miller também, né, ele basicamente estava fazendo. Custou caro o filme, tá? No Bora Ser Estranho é isso, custou caro. Foi um bomba de bilheteria, basicamente, que veio depois ali de Os Últimos Jedi, né? E depois aí veio um lançamento de maio, justamente com um dos filmes da Marvel também, que obviamente foi concorrente de bilheteria danado. Star Wars aprendeu sua lição. Mas o que eu acho muito interessante aqui nessa entrevista é que, basicamente, assim, você vê que, ao mesmo tempo que Star Wars ele incentiva alguns diretores terem suas licenças criativas e falar, bora fazer um filme, como a gente estava vendo aí, por exemplo, a galera de D&D com Game of Thrones, o cara do Josh Trank com o Quarteto Fantástico que depois Boba Fett também queria fazer, a galera do Obi-Wan, e depois também a galera que ia fazer outros filmes também, como o Taika Waititi, Rian Johnson, todos têm essa vibe de tipo, bora fazer um filme, mas parece que a visão de tipo, parece que não é Star Wars suficiente, não estava sendo explorado. E eu queria saber muito como isso veio mudando desde então. Porque a gente está falando aqui da época, sei lá, vai de 2018, 2017, quando esse filme estava em produção, tá? Então, assim, basicamente tiveram muitas coisas aí nesse primeira leva de spin-offs aí, onde Rogue One foi o único de sucesso. E depois, basicamente, Star Wars congelou no tempo sem spin-offs. E a gente vai retornar nos cinemas aí em 2026, né? Para The Mandalorian e Grogu. E os 50 anos de Star Wars aí em Star Wars Starfighter em 2027. Mas entender que assim, é um pouquinho meio complicado assim, como esse tom mudou, não sei se mudou exatamente, ao longo desses anos aí que se passou essa entrevista, né? Não essa entrevista, mas no caso essa, obviamente, né? Mas tipo assim, não essa entrevista, mas é interessante você ver como talvez a ideia de pisar o pé no freio foi bem mais inteligente. A gente depois partiu pro streaming com The Mandalorian e teve todo aquele negócio, né? Então, assim, é muito, muito legal você ver isso. E, é claro, eu estou órfão da Qi'ra até hoje, tá? E saber o que tinha acontecido. Queria que essa história tivesse continuado aí em uma HQ, a coisa do Darth Maul. Talvez mal Shadow Lord eles façam isso. Talvez, né, tem também Guerra de Caçadores de Recompensa, que é o arco lá da HQ, da Marvel, que se passa entre episódio 5 e episódio 6, que fala sobre a Qi'ra também. Mas eu acho que é um debate muito interessante da gente analisar que, tipo, qual o tipo de filme que o Lord Miller eles fariam, né? Justamente qual eles fariam aí. E que não era tão Star Wars suficiente, quando Star Wars tem uma gama de opções para ser colocado, e é uma galáxia muito, muito diversa, e o pessoal pode trabalhar no que quiser, e você chega lá e você fala, não, isso aqui não é Star Wars suficiente. É muito interessante você ver isso, tá? Que diversão! Que diversão! E enfim, se a gente for falar de notícias de muito interessantes também, é claro, a gente tem o pôster e mais um trailer aí de Lego Star Wars Reconstrua a Galáxia, peças do passado, né? A gente passa aqui, bora só falar desse pôster bonitinho aqui, tá? Basicamente um experimento Lego que deu muito certo, apresentou o Darth Jar Jar, o humor Lego nunca se levou a sério também, é claro, mas é muito interessante você ver que, assim, ele tem umas certas coisas que explora com o fandom mesmo. Então, assim, poxa, vai, Calcasts, aí tem o C3PO com o braço, né, meio prateado e tal. Tem o Darth Jar Jar também, agora com as pernas de aranha, que nem o Maul. Tem o Jackson também e tal, o coelho miserável aí de Star Wars Adventures, como a gente sabe. Mas, enfim, resumindo muito, a gente tem Lego Star Wars Reconstrua a Galáxia, com agora uma nova ameaça. Todos os episódios 19 de setembro, tá? Com nossos protagonistas aqui. E também, uma coisa muito interessante, o Revan, tá? Apareceu o Revan no trailer. E é como eu falei, eles gostam muito de experimentar com as coisas do que o fã gosta. Lego, ele tem o humor próprio, o humor característico. Ele gosta de experimentar e gosta de fazer as paródias em cima da obra que está fazendo lá. Então é muito interessante ver como esse humor bem refinado, ele está funcionando aí para essa parte desse Lego Star Wars Reconstruir a Galáxia
que inclusive também já lançou ano passado com Darth Jar Jar e tal. Então, vocês veem que é uma coisa que deu certo, porque se não tivesse dado certo, eles obviamente não estariam fazendo isso, tá? E com tudo isso dito, é claro, sejam muito bem-vindos, é claro, a RNI aqui, a Rede de Notícias Imperiais, é o mais novo quadro aqui que a gente sempre está reformulando. Eu vou tentar continuar e por aí vai, mas enfim, eu só queria dizer que talvez esses vídeos saiam com mais frequência ou menos frequência, a depender das notícias que vão saindo. Star Wars tá um pouquinho devagar, agora que não tá tendo filme, não tá tendo série, por aí vai. Mas a gente vai dando uma olhada nas coisas que a gente vai falando sobre Star Wars, tá? Nessas notícias aí que a gente vai comentando. Então, de resto, se você gostou do vídeo, se você curtiu o formato, se você tem alguma coisa pra opinar aí, deixa aí nos comentários. Obviamente, você deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com a galera e também ativa as notificações pra você não perder mais vídeos como esse e futuros vídeos aqui da Rádio Imperial. Como diríamos aqui no Império, uma vida longa, Imperador, e até a próxima.